O ar estava carregado de fumaça e o cheiro metálico de sangue fresco, quando a porta da sala de guerra se escancarou com um estrondo que ecoou como um tiro. Dentro do salão subterrâneo de Eldória, esculpido nas entranhas rochosas das Colinas Negras, os alfas da clã Vorath se viraram em uníssono, seus olhos vermelhos flamejando na penumbra. Mapas antigos de batalhas, tecidos em peles curtidas e manchados de séculos de estratégias sangrentas, tremiam nas mesas de carvalho escuro, como se o próprio ar soubesse que algo proibido acabara de invadir o santuário. E ali, tropeçando no limiar, estava ela. Lyra Voss, uma ômega comum de 22 anos, com o coração martelando no peito como um animal encurralado. Ela não pertencia àquele lugar. Nascida nas ruas lamacentas de Riverton, uma cidade portuária esquecida nas margens do Rio Sombrio, Lyra era apenas uma trabalhadora noturna em uma fábrica de curtumes, lidando com peles que fediam a morte para sobreviver. Seus instintos de ômega, aquela fraqueza biológica que a tornava submissa, vulnerável ao chamado dos alfas, a mantinham longe dos jogos de poder dos clãs. Mas naquela noite chuvosa, fugindo de uma patrulha de rivais da clã Ebon que caçava nas docas, ela havia se perdido nos túneis subterrâneos que serpenteavam sob a cidade. Um erro de cálculo, uma porta mal trancada, e agora o destino a jogara no coração da guerra vampírica. Os alfas rosnaram baixo, um som gutural que reverberou pelas paredes úmidas, cobertas de musgo negro e runas gravadas à mão, marcas de territórios disputados há gerações. Victor Kane, o líder da clã Vorath, ergueu-se de sua cadeira entalhada em osso humano, sua silhueta imponente, projetando sombras alongadas sob as lanternas de ferro que piscavam com chamas eternas. Ele era alto, com veias pulsantes no pescoço exposto, e seus caninos se alongavam involuntariamente ao farejar o medo dela. Doce, inebriante, como vinho envelhecido. Quem ousa? Trovejou ele, sua voz um rugido que fez os mapas se agitarem, papéis amarelados se erguendo como fantasmas invocados. Lyra congelou, as pernas tremendo enquanto o instinto de ômega a impelia a se curvar, a expor o pescoço em submissão. Mas o pavor a manteve de pé, os olhos castanhos arregalados fixos nos rostos ferozes ao redor da mesa oval. Havia 10 deles, todos machos dominantes, marcados por cicatrizes de lutas passadas, presas quebradas, olhos leitosos de visões noturnas prolongadas, peles pálidas esticadas sobre músculos forjados em caçadas intermináveis. A sala de guerra era seu domínio absoluto, um lugar onde nenhuma ômega pisava há 500 anos, desde a grande purga que dizimara as fêmeas submissas para evitar diluição do sangue puro. Regras gravadas na biologia vampírica. Alfas decidiam guerras, ômegas serviam nas sombras. Eu me perdi, gaguejou Lyra, a voz rouca de exaustão, o vestido rasgado colando-se à pele molhada pela chuva. O ar ali embaixo era frio, carregado de umidade que se infiltrava pelos ossos. E o cheiro de sangue seco nas paredes a fazia salivar contra a vontade. O traço inevitável de sua herança vampírica, mesmo sendo uma ômega de linhagem diluída. Ela recuou um passo, mas a porta atrás dela se fechou com um clique metálico, selada por mecanismos ancestrais que respondiam apenas aos alfas. Victor avançou, seus passos ecoando como trovões no piso de pedra irregular. Seus olhos a devoravam, não só pela intrusão, mas pelo aroma dela. Medo misturado a um pulsar vital que ele não sentia em anos. Uma ômega nas Colinas Negras? Sozinha? Ele inclinou a cabeça, inalando profundamente, e Lyra sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o chamado instintivo, aquela química biológica que a fazia querer se render, se oferecer como presa. Mas algo nela resistia. As noites nas docas a haviam endurecido, ensinado a morder de volta quando encurralada. Os outros alfas se mexeram, murmurando entre si. Thorn, o segundo em comando, um brutamontes com cicatrizes cruzando o rosto como mapas de batalhas perdidas, socou a mesa. Expulse-a, Victor. As regras são claras. Uma ômega aqui perturba o equilíbrio. Mas seus olhos traíam o interesse.
fixos nas curvas dela sob o tecido úmido, o instinto predatório lutando contra a disciplina. Victor ergueu a mão, silenciando-os. Ele se aproximou mais, o calor de seu corpo contrastando com o frio do salão, e Lyra sentiu o cheiro dele. Terra úmida, sangue coagulado, poder puro. Por que fugia, Ômega? Da clã Ebon. Sua voz era um sussurro perigoso, carregado de suspeita. Os mapas na mesa, representando territórios disputados nas florestas densas de Thornwood e nas ruínas de Castlemore, pareciam ganhar vida com a tensão, bordas tremendo como se ansiosos por sangue novo. Sim, não. Eu não sou deles, mentiu Lyra, o coração acelerado traindo-a. Na verdade, ela era neutra, uma errante sem clã. Mas a perseguição nas docas fora real. Sombras se movendo rápido demais nas névoas do rio sombrio, presas à mostra. Se os Vorath a matassem ali, ninguém em Riverton notaria sua ausência. Ela era invisível, descartável. De repente, Victor a agarrou pelo braço, os dedos como garras de ferro puxando-a para a luz amarelada das lanternas. A dor a fez ofegar, mas também despertou algo primal. O sangue em suas veias respondeu aquecendo, os caninos coçando as gengivas. Prove, exigiu ele, inclinando seu próprio pescoço ligeiramente, um teste de lealdade que beirava a loucura. Os alfas observavam, o ar espesso com expectativa, o cheiro de excitação vampírica se espalhando como névoa. Lyra hesitou, o mundo girando em um vórtice de instinto e terror. Morder um alfa como Victor significava laço eterno, submissão total, ou morte imediata por traição. Mas recusar podia ser pior. Com um gemido baixo, ela se inclinou, os lábios roçando a pele fria, e o salão explodiu em rosnados. Os mapas se ergueram completamente agora, ventos invisíveis os agitando, como se a presença dela tivesse despertado os espíritos da guerra adormecida. Enquanto suas presas perfuravam a carne, o gosto de sangue alfa inundou sua boca. Rico, viciante, carregado de visões fragmentadas de batalhas passadas. Clãs se digladiando nas sombras de Eldória, rivais caindo em poças vermelhas sob luas cheias. Victor grunhiu de prazer e dor, segurando-a firme, e Lyra soube naquele instante que seu erro não era só uma porta errada. Era o começo de uma guerra que a engoliria inteira, onde ômegas como ela não sobreviviam. A menos que mudassem as regras. O salão pulsava com energia renovada, alfa se aproximando, olhos famintos. Thorne rosnou. Ela é uma espiã, Victor. Mate-a agora. Mas o líder balançou a cabeça, lambendo os lábios onde o sangue dela ainda pingava. Não. Ela fica. Pode ser a chave para Thornwood. Lyra se afastou. Zonza, o laço se formando em seu sangue como correntes invisíveis. Fora dali, a chuva caía impiedosa nas ruas de Riverton, mas dentro das colinas negras, uma nova batalha começava, não com mapas e presas, mas com o coração de uma ômega que ousara entrar onde nenhuma devia. O eco do rosnado de Thorne ainda reverberava nas paredes úmidas da sala de guerra. Quando Victor empurrou Lyra para longe, os olhos dele flamejando com uma mistura de fúria e possessividade recém-nascida. O sangue dela escorria pelo colarinho de sua camisa de linho envelhecido, manchando o mapa de Thornwood que jazia aberto sobre a mesa. Um território de florestas densas e ravinas traiçoeiras, onde a clã Vorath perdia patrulhas inteiras para emboscadas da Ebon. Os alfas se agitaram, punhos cerrados, o ar carregado de um cheiro acre de testosterona vampírica e desconfiança palpável. Lyra cambaleou para trás, o gosto metálico do sangue de Victor ainda queimando em sua língua, enquanto o laço biológico se enraizava em suas veias como raízes invasoras, forçando-a a sentir os batimentos dele ecoando nos seus próprios ossos. Você enlouqueceu, Victor? Cuspiu Thorne, avançando com os ombros largos, tensionados, as cicatrizes em seu rosto se contorcendo como serpentes vivas. Ele era o mais antigo ali, marcado por 200 anos de caçadas nas neves eternas das montanhas de gelo negro. E sua lealdão à tradição era tão afiada quanto suas presas. Uma ômega ligada a você? Isso viola o pacto de sangue. As fêmeas diluem a linhagem.
Elas nos enfraquecem nas noites de lua cheia, quando o instinto as torna presas fáceis para os rivais. Seus olhos, de um vermelho opaco pela fadiga de batalhas recentes, fixaram-se em Lyra com um desprezo nu, mas também com um brilho de fome reprimida, o chamado primal que todos os alfas sentiam, mas que ele combatia com rigidez. Victor se posicionou entre eles, o corpo rígido como uma estátua de granito das ruínas de Castel Moor, ignorando a ferida latejante em seu pescoço. O laço o alterava já. Ele sentia o medo dela como um veneno doce correndo em suas artérias, misturado ao pulsar vital de uma ômega não quebrada. Ela fugia da Ebon Thorn, viu as sombras nas docas de Riverton. Eu sinto a verdade no sangue dela. Puro terror, sem mentiras. Ele gesticulou para os mapas que agora jaziam imóveis novamente, mas com bordas enrugadas, como se absorvessem o sangue derramado. Thornwood está caindo. Nossas patrulhas voltam com menos presas, e os Ebons se infiltram pelas ravinas. Uma espiã seria útil, mas uma ligada a mim. Ela pode ser mais. Os instintos dela a guiarão onde os nossos falham. Lyra engoliu em seco, o peito arfando enquanto tentava processar o caos em sua mente. O laço aprendia a Victor como uma coleira invisível, enviando ondas de calor que combatiam seu pavor, mas também a expunha. Ela sentia os olhares dos alfas como toques físicos, avaliando sua fraqueza, sua utilidade como isca ou troféu. Crescer em Riverton a ensinara a sobreviver nas sombras das docas, onde o rio sombrio cuspia corpos de humanos incautos nas noites de névoa, mas ali, nas profundezas das colinas negras, ela era uma intrusa em um mundo de presas e territórios. Eu não sou espiã, murmurou ela, a voz ganhando força apesar do tremor. Os Ebon me caçavam porque eu vi eles matando um carregamento de sangue fresco das vilas costeiras. Eles planejam cortar nossas rotas para Eudória. Eu corri para os túneis, achando que era uma saída para as ruas superiores. Um murmúrio se espalhou pela mesa, alfas trocando olhares carregados de suspeita. Draven, um alfa mais jovem com presas afiadas e tatuagens de batalhas em seus braços, inclinou-se para a frente, inalando o ar ao redor dela. Sangue fresco das vilas? Isso explica as patrulhas vazias em Lowford. Mas por que uma ômega solitária testemunharia isso? Você cheira a ruas, não a clã. Seus olhos se estreitaram, e Lyra sentiu o instinto de submissão pulsar, forçando-a a baixar o olhar para o piso irregular, salpicado de poças antigas de sangue coagulado. Victor rosnou baixo, um som protetor que surpreendeu até ele mesmo, e puxou Lyra para mais perto, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora. O toque enviou faíscas pelo laço, uma química biológica que os unia em uma teia de desejo e dependência. Ele precisava do equilíbrio dela para acalmar a fúria da guerra, e ela do poder dele para sobreviver. Basta, ela fica sob minha guarda. Amanhã, à meia-noite, levamos ela para Thornwood. Se os Ebon a caçam, usaremos isso como armadilha. Os alfas protestaram, vozes se sobrepondo em um coro gutural, mas Victor ergueu a mão, sua autoridade inabalável como as rochas que os cercavam. Ou questionam o líder que os guiou pela purga, ou esquecem como eu segurei Castel Moor contra os Ebon há 50 invernos. Thorn recuou relutante, os punhos ainda cerrados, mas o respeito pela hierarquia o conteve. No entanto, Lyra viu o ódio em seus olhos. Um alfa desafiado era uma bomba-relógio, e ela, a faísca. Enquanto os outros alfas se dispersavam para os corredores laterais, cheios de celas de contenção e arsenais de lâminas envenenadas, Victor a arrastou para uma alcova adjacente, uma câmara menor escavada na rocha, iluminada por uma única lanterna de ferro, que projetava sombras dançantes nas paredes gravadas com linhagens antigas. Ali, longe dos olhares, ele a encostou contra a parede fria, o corpo pressionando o dela com urgência primal. O laço nos une agora, Ômega. Seu sangue grita por mim, e o meu por você. Seus lábios roçaram o pescoço dela, onde o pulso acelerado traía o conflito interno, medo de ser devorada, desejo de se render. Lyra resistiu, as mãos empurrando o peito dele, mas o instinto atraía,
os caninos se alongando involuntariamente. Eu não pedi isso, sussurrou ela, a voz rouca. Em Riverton eu era livre, invisível. Agora, sou sua prisioneira em uma guerra que não é minha. Victor parou, os olhos suavizando por um instante, revelando o peso de séculos de perdas, companheiras caídas, territórios sangrados. Ninguém é livre nas Colinas Negras, mas você. Você despertou algo nos mapas, no ar. Talvez os antigos espíritos do sangue nos guiem. Ele se afastou ligeiramente, mas o laço os mantinha próximos, uma corda invisível esticada. Fora da alcova, o som de passos ecoava, patrulha se preparando para a noite, o vento uivando pelas fendas que levavam às florestas de Thornwood. Lyra fechou os olhos, sentindo o mundo se fechar ao seu redor. O laço com Victor a fortalecia, mas também a isolava, transformando-a em alvo para Thorn e os rivais. Enquanto a chuva distante batia nas entradas dos túneis, ela soube que a jornada para Thornwood não seria só uma armadilha para o Zebon. Seria o teste de sua própria sobrevivência, onde o instinto de Ômega colidiria com o fogo de uma guerreira forjada nas sombras de Riverton. E se falhasse, o sangue dela mancharia não só os mapas, mas o legado inteiro da clã Vorath. A escuridão dos túneis sob as Colinas Negras engolia os passos do grupo como uma boca faminta, o eco de botas pesadas misturando-se ao gotejar incessante de água infiltrada nas rachaduras rochosas. Lyra seguia logo atrás de Victor, o laço biológico pulsando em suas veias como um segundo coração, forçando-a a sincronizar o ritmo com o dele. Cada batida acelerada dele ecoava em seu peito, uma âncora que a impedia de fugir, mesmo quando o instinto gritava para correr. O ar era sufocante, carregado de umidade malsã e o cheiro residual de enxofre das fontes termais profundas, que borbulhavam em poças escondidas ao longo do caminho. Atrás deles, Thorn e 3 alfas leais marchavam em formação cerrada, seus rosnados abafados traindo a tensão que fervia como sangue prestes a ferver. Victor não olhava para trás, mas Lyra sentia sua presença como um peso físico, o calor irradiando de seu corpo alto, os músculos tensionados sob a capa de couro endurecido por anos de caçadas. Eles saíam da sala de guerra em direção às saídas para Thornwood, um percurso traiçoeiro de 5 quilômetros, através de passagens estreitas que serpenteavam sob as ravinas, onde o solo se abria para florestas antigas de pinheiros retorcidos e neblina perpétua. Mantenha o passo, Ômega, murmurou ele, a voz baixa e rouca, carregada de uma urgência que ela agora compartilhava através do laço. O toque de sua mão em seu ombro enviava choques elétricos pela pele, uma química vampírica que misturava proteção e posse, tornando cada respiração uma batalha contra a submissão. Thorn, caminhando ao lado de Draven, não disfarçava o desprezo. Seus olhos vermelhos cortavam as sombras à frente, fixando-se nas costas de Lyra como lâminas. Isso é loucura, Victor. Levar uma fraqueza para Thornwood? Os Zebon vão farejar o cheiro dela a quilômetros. Medo de Ômega é como um farol para aqueles cães. Ele cuspiu no chão úmido, o som ecoando como um desafio. Thorn carregava uma lança de ferro forjado nas forjas de Eldória, a ponta envenenada com essência de Wolfsbane diluída, uma toxina que paralisava presas rivais sem matar de imediato. Sua lealdade era feroz, forjada nas neves das montanhas de gelo negro, mas o laço de Lyra com Victor o via como uma ameaça ao equilíbrio do clã, uma diluição que podia custar territórios inteiros. Lyra mordeu o lábio, o gosto de sangue próprio acalmando o tremor em suas mãos. Em Riverton, ela aprendera a ignorar olhares como os dele, marinheiros bêbados nas docas, alfas errantes que haviam como presa fácil. Mas aqui, o laço amplificava tudo. Ela sentia a raiva de Thorn como agulhas em sua pele, o ciúme de Draven como um formigamento nas veias. Eu não sou fraqueza, rebateu ela, a voz saindo mais firme do que esperava, ecoando nas paredes irregulares. Eu vi os Zebon nas docas. Eles não caçam aleatoriamente. Estavam carregando caixotes de vidro cheios de plasma humano de Lowford, rotas que passam por baixo do Rio Sombrio. Se cortarem isso,
Vocês perdem o suprimento para as patrulhas de Thornwood. Victor parou abruptamente em uma encruzilhada, onde o túnel se bifurcava. Um caminho para as profundezas abandonadas de antigas minas, o outro subindo em degraus escavados para a superfície enevoada. Ele se virou, os olhos flamejando na luz fraca de uma tocha presa à parede, chamas dançando sobre veias proeminentes em seu pescoço. O laço os conectava agora de forma mais profunda, permitindo que ele captasse flashes de suas memórias, as sombras se movendo nas névoas do rio, o pavor de ser encurralada contra pilhas de caixotes fedorentos. Fale mais, ordenou ele, puxando-a para mais perto, ignorando o rosnado de Thorne. Seu hálito era quente contra a orelha dela, cheirando a terra e sangue coagulado, e Lyra lutou contra o impulso de se encostar, de expor o pescoço em rendição instintiva. Eu trabalhava na fábrica de curtumes perto das docas, continuou ela, as palavras saindo em um fluxo urgente, como se o laço a compelisse a confiar. À noite, quando os humanos dormem, o Zebon vem buscar tributos, sangue fresco de vilas como Lowford, trocado por proteção falsa. Eu os vi descarregando, presas à mostra, olhos vermelhos como os seus, mas mais selvagens, sem hierarquia. Um deles me farejou, achou que eu era neutra o suficiente para silenciar. Corri para os túneis, pensando que levavam de volta às ruas de Riverton, mas acabei na sala de guerra. Sua voz falhou, o peito apertando com a memória do pavor. Mas o laço com Victor injetava força, transformando o medo em determinação afiada. Draven, rio baixo, um som gutural que reverberou como pedras rolando. Uma ômega farejada pelo Zebon e viva, sorte ou astúcia? Ele se aproximou, inalando o ar ao redor dela, mas Victor rosnou, empurrando-o para trás com uma força que fez o alfa tropeçar contra a parede. A tensão explodiu em um instante. Thorne avançou, a lança erguida, os músculos inchando com fúria primal. Você a protege como uma companheira. Victor, isso nos divide. O clã vem primeiro, não uma rua-rato que pode nos trair na primeira lua cheia. Seus caninos se alongaram, saliva pingando, e Lyra sentiu o laço vibrar com a raiva de Victor, um eco que a fez recuar, as costas colidindo com a rocha fria. Victor se lançou para a frente, colidindo com Thorne em um emaranhado de garras e presas. Os corpos rolando pelo chão irregular em uma luta brutal e silenciosa, não de morte, mas de domínio. Gritos abafados encheram o túnel, o cheiro de sangue fresco se espalhando quando Victor rasgou o ombro de Thorne com as unhas. Draven e os outros hesitaram, instintos de lealdade divididos, mas Lyra agiu por impulso. Ela se jogou entre eles, as mãos pressionando o peito de Victor, o laço fluindo como um rio de calma forçada. Pare! Isso os enfraquece para o Zebon. Sua voz cortou o ar, e Victor congelou, os olhos vidrados encontrando os dela, o laço os ancorando de volta à razão. Thorne se afastou, ofegante, o sangue escorrendo pelo braço, manchando o musgo negro no chão. Você nos amaldiçoa, Ômega, sibilou ele, mas recuou, o respeito hierárquico vencendo o ódio. Victor se ergueu limpando a boca e gesticulou para o caminho ascendente. Continuamos. Thornwood espera, e os Zebon não param por brigas internas. Eles prosseguiram em silêncio tenso, o túnel abrindo-se gradualmente para o ar noturno, onde o vento uivava através das ravinas, carregando o cheiro de pinheiros úmidos e terra remexida. À medida que emergiam nas bordas de Thornwood, a floresta se estendia como um mar negro de troncos retorcidos, folhas sussurrando segredos ancestrais sob a lua crescente. Lyra sentiu um arrepio, não só do frio, mas de olhos invisíveis observando das sombras. O laço com Victor a alertava. Algo se movia nas ravinas abaixo, um cheiro distante de rivais. Thorne murmurou uma maldição, farejando o ar. Eles sabem que viemos. Sua ômega os atraiu como moscas para o mel. Victor apertou a mão dela, os dedos entrelaçados em uma promessa sombria. Então usaremos isso, mas se Thorne estiver certo, o preço será alto. Enquanto o grupo mergulhava na floresta, galhos chicoteando suas peles pálidas, Lyra soube que o laço não era só uma prisão, era uma arma, e Thornwood,
Testaria se ela era forte o suficiente para empunhá-la, ou se tornaria a primeira vítima de uma guerra que devorava os fracos sem piedade. O uivo distante de presas rivais ecoou, aproximando-se como o fim de uma era. A névoa densa de Thornwood se fechava ao redor do grupo como dedos gelados, os pinheiros retorcidos estendendo galhos como garras prontas para rasgar a carne. Lyra tropeçou em uma raiz exposta, o laço com Victor a puxando de volta antes que caísse, sua mão firme em sua. Um aperto que transmitia não só urgência, mas uma dependência crescente que a sufocava. O uivo distante do Zebon ecoava pelas ravinas abaixo, um coro gutural que arrepiava a pele pálida dela, misturando-se ao vento que carregava o cheiro úmido de terra remexida e decomposição antiga. Eles avançavam em formação apertada, Victor na frente com Thorne ao lado, os alfas farejando o ar como predadores em território hostil, enquanto Draven e os outros cobriam as retaguardas, lâminas desembainhadas reluzindo fracamente sob a lua crescente. Mais perto, murmurou Victor, os olhos vermelhos varrendo as sombras entre os troncos. O laço pulsava forte agora, permitindo que Lyra captasse ecos de sua mente. Flashes de mapas mentais de Thornwood, ravinas traiçoeiras onde patrulhas Vorath haviam sido dizimadas, corpos deixados para apodrecer como aviso. Ela sentia o peso de sua responsabilidade. Sua presença os atraía, mas também podia ser a isca perfeita. O vestido rasgado colava-se à sua pele suada, o frio da floresta infiltrando-se nos ossos, e o instinto de Ômega a impelia a se esconder atrás dele. Mas as ruas de Riverton a haviam ensinado a erguer o queixo, a morder se necessário. Thorne rosnou baixo, ajustando a lança em seu ombro ferido, o sangue seco formando crostas escuras. Sua isca nos leva à morte, Victor. Os Ebon não caçam por esporte. Eles devoram clãs inteiros nas noites como essa. Seus olhos cortavam Lyra de soslaio, cheios de veneno, e ela sentiu o laço vibrar com a raiva de Victor, uma onda protetora que a aquecia contra o vento cortante. Eles haviam percorrido apenas 1 quilômetro desde a saída dos túneis, mas a floresta parecia infinita, um labirinto de trilhas escondidas que levavam a clareiras onde ossos de presas antigas pontilhavam o solo musgoso. De repente, um estalo seco quebrou o silêncio, um galho partindo sob peso invisível. Victor congelou, erguendo o punho para sinalizar parada. O ar ficou espesso, carregado de um cheiro almiscarado de rivais, suor vampírico misturado a sangue fresco de caçadas recentes. Emboscada, sussurrou ele, puxando Lyra para trás de um tronco largo, o corpo dele um escudo vivo. Seus caninos se alongaram, veias pulsando no pescoço, e através do laço, ela sentiu sua fúria primal se acendendo como uma chama interna. Os Ebon surgiram das sombras como espectros, 5 deles emergindo de uma ravina lateral, olhos flamejando vermelhos na penumbra. Eram selvagens, sem a disciplina dos Vorath, peles marcadas por tatuagens tribais de territórios conquistados, presas expostas em sorrisos famintos. O líder, um alfa corpulento chamado Hax, com cicatrizes cruzando o peito nu, inalou profundamente fixando os olhos em Lyra. A Ômega errante das docas, seu cheiro nos seguiu desde Riverton, doce medo, misturado ao fedor de Vorath. Ele riu, um som rouco que ecoou pelas árvores, e seus companheiros se espalharam, flanqueando o grupo com movimentos fluidos, como lobos circundando uma presa enfraquecida. Thorne atacou primeiro, lançando-se contra o flanco esquerdo com um rugido, a lança perfurando o ar e cravando-se no ombro de um Ebon menor. O rival uivou, sangue jorrando negro na luz fraca, mas retaliou com garras que rasgaram o braço de Thorne, reabrindo a ferida anterior. Draven e os outros se juntaram à briga, o caos explodindo em um emaranhado de presas e lâminas. Grunhidos ecoavam, galhos se partiam, o chão se encharcava de sangue que cheirava a ferro e decomposição. Victor lutava no centro, seu corpo um borrão de força bruta, derrubando 2 Ebon com socos que esmagavam ossos, mas Hax o mirava diretamente, os olhos fixos na conexão visível entre ele e Lyra.
Você a marcou como sua? Zombou Hax, circulando devagar, uma adaga curva em cada mão, lâminas envenenadas com toxinas que queimavam como ácido nas veias vampíricas. Uma ômega ligada enfraquece o clã. Nós a caçamos por isso. Ela viu demais nas docas, soube de nossos carregamentos de Lowford, mas agora ela será nossa troféu. Ele investiu, colidindo com Victor em uma troca feroz de golpes, presas roçando peles, sangue salpicando as folhas caídas. Lyra se encolheu contra o tronco, o coração martelando, mas o laço a impelia para a ação. Ela sentia a dor de Victor como a sua própria, um latejar no ombro onde Hax o cortara. Em Riverton, ela sobrevivera a brigas de docas, desviando de marinheiros armados, e algo daquilo despertou agora. Vendo Thorne pressionado por 2 Ebon, ela pegou uma pedra afiada do chão, o musgo úmido escorrendo entre seus dedos, que arremessou-a com precisão, acertando a nuca de um atacante. O Ebon cambaleou, dando a Thorne espaço para contra-atacar, decapitando o rival com um golpe limpo da lança. "Ômega útil!" grunhiu Thorne ofegante, limpando o sangue do rosto, mas seus olhos ainda ardiam de desconfiança. No entanto, o momento de hesitação passou. Ele se voltou à luta e Lyra correu para Victor, o laço guiando-a como um instinto afiado. Hax a viu se aproximar e desviou, garras estendidas para ela, mas Victor interceptou, rosnando com fúria renovada. "Toque nela e eu arranco sua espinha, Hax." Eles colidiram novamente, rolando pela terra fofa, presas se chocando em uma mordida que Victor cravou no ombro do rival, bebendo o sangue amargo para enfraquecê-lo. O laço amplificou tudo. Lyra sentiu o gosto através dele, uma náusea misturada à euforia primal, e agiu por impulso, chutando a adaga de Hax para longe enquanto ele se debatia. Draven terminou o último Ebon com uma estocada no peito, o corpo caindo inerte entre os pinheiros, e o silêncio caiu pesado, quebrado apenas por respirações ofegantes e o gotejar de sangue no solo. Thorne limpou a lança, olhando para Lyra com uma mistura de relutância e respeito forçado. "Você lutou, mas isso não apaga o risco que traz." Victor se ergueu, puxando Lyra para si, o braço ao redor dela, enquanto lambia a ferida em seu próprio ombro. O laço curando-a parcialmente através da conexão biológica, uma troca de vitalidade que os deixava tontos, dependentes. "Ela salvou sua pele, Thorne." "E os carregamentos de Lowford," Hax confirmou. "Os Ebon planejam bloquear o Rio Sombrio completamente, cortando nosso suprimento para Eldória." Ele farejou o ar, os olhos se estreitando para as ravinas mais profundas. Mas isso foi só uma patrulha. O ninho principal está adiante, nas ruínas de Blackspire. Lyra tremia, o cheiro de sangue saturando o ar, mas o laço a ancorava, transformando o terror em uma determinação fria. Ela havia visto os Ebon nas docas, corpos de humanos empilhados como mercadoria, e agora, ligada a Victor, aquilo se tornava pessoal, uma guerra onde sua fraqueza podia ser força. As ruínas. Eu ouvi rumores em Riverton. Eles usam as criptas subterrâneas para armazenar o plasma, túneis que se conectam às minas antigas sob Thornwood. Thorne bufou, mas Victor assentiu, os olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez corar sob a pele pálida. "Então guiamos por aí. Mas cuidado, Ômega. O laço nos une, mas Thornwood devora os despreparados." Eles prosseguiram, deixando os corpos para trás. O vento carregando uivos mais distantes, prometendo mais sangue. Lyra sentia o peso crescente. Cada passo a aproximava não só dos Ebon, mas de uma escolha inevitável: render-se ao instinto de submissão ou forjar seu próprio caminho nas sombras da floresta, onde alianças se quebravam como ossos sob presas. As ruínas de Blackspire se avizinhavam na escuridão, um esqueleto de pedra erguendo-se como um túmulo aberto, e o ar cheirava a armadilha. As ruínas de Blackspire erguiam-se como ossos podres contra o céu noturno de Thornwood, torres desmoronadas de pedra cinzenta, cobertas por trepadeiras espinhosas que se contorciam como veias expostas. O vento uivava através das fendas nas muralhas,
carregando o fedor acre de decomposição e sangue estagnado das criptas subterrâneas, onde os Ebon se aninhavam como ratos em um esgoto. Lyra sentia o laço com Victor pulsar em advertência, um latejar urgente em suas têmporas que ecoava o dele. Perigo iminente, presas à espreita nas sombras. Eles se agacharam atrás de um arco caído, o musgo úmido colando-se às roupas rasgadas, enquanto Thorn farejava o ar, os narinos dilatados captando o cheiro de rivais próximos. Entradas principais seladas, sussurrou Victor, os olhos vermelhos fixos nas escadarias rachadas que desciam para as profundezas. Sua mão apertava a de Lyra com força possessiva, os dedos calejados transmitindo calor através da pele fria dela, uma âncora contra o pavor que ameaçava engoli-la. O laço os unia agora de forma inescapável, permitindo que ela vislumbrasse fragmentos de sua estratégia: infiltrar as criptas, destruir os estoques de plasma de Lowford, cortar as rotas de suprimento que sustentavam as incursões dos Ebon em Eldória. Mas o risco era palpável, um erro, e eles seriam dilacerados vivos, seus corpos jogados nas ravinas para alimentar as feras da floresta. Thorn se moveu primeiro, silencioso como uma sombra, deslizando para uma brecha lateral nas ruínas, uma fenda estreita, que levava a túneis de serviço antigos, escavados séculos antes para drenar as inundações do Rio Sombrio. Draven e os outros alfas o seguiram, armas em punho, mas Victor hesitou, virando-se para Lyra com uma intensidade que a fez recuar contra a pedra gelada. Fique atrás de mim. Seu cheiro os atrairá como sangue na água. Sua voz era rouca, carregada de preocupação primal, e através do laço, ela sentiu o conflito dele, o instinto de proteger a ligada colidindo com a necessidade de usá-la como isca. Eu não sou só isca, rebateu ela, a voz baixa mas firme, ecoando as lições das docas de Riverton, onde fraqueza significava morte lenta. O laço injetava coragem em suas veias, misturando o medo de Ômega com a fúria de Victor, transformando-a em algo mais afiado. Eles entraram na fenda, o espaço apertado forçando-os a roçar ombro a ombro, o ar ficando mais pesado à medida que desciam, impregnado de umidade malsã e o eco distante de goteiras. As paredes eram irregulares, marcadas por arranhões de garras antigas, resquícios de batalhas que haviam transformado Blackspire de fortaleza em túmulo. O túnel se abriu para uma câmara vasta, iluminada por tochas improvisadas de gordura humana que crepitavam nas paredes, projetando sombras dançantes sobre pilhas de caixotes de madeira apodrecida. Ali estavam os estoques. Dezenas de frascos de vidro escuro, cheios de plasma viscoso colhido das vilas costeiras, rotulado com marcas tribais dos Ebon. O cheiro era inebriante, um coquetel de vitalidade humana que fazia os caninos de Lyra coçarem, o instinto vampírico rugindo por um gole. Mas guardas patrulhavam. 4 Ebon, machos esguios com peles tatuadas e olhos opacos de fome crônica, rosnando ordens em um dialeto gutural. Thorn atacou sem aviso, emergindo das sombras como um raio, a lança perfurando o peito do primeiro guarda em um jorro de sangue negro. O rival gorgolejou caindo de joelhos, mas o alarme se espalhou. Uivos ecoaram pelas criptas, chamando reforços das profundezas. Draven se lançou contra outro, garras rasgando carne em um borrão de violência, enquanto os alfas restantes cobriam as saídas, lâminas cortando ar e osso. Victor puxou Lyra para o centro, derrubando um guarda com um soco que esmagou a mandíbula, o impacto reverberando pelo laço como uma dor compartilhada que a fez ofegar. No caos, Rax reapareceu, emergindo de um corredor lateral com meia dúzia de Ebon ao seu lado, o ombro enfaixado da luta anterior latejando sob a bandagem improvisada. Seus olhos flamejaram ao ver Lyra, um sorriso sádico esticando os lábios finos. A Ômega volta para casa. Seu laço com o Vorath fede a fraqueza. Ele a usa para nos atrair, mas nós a quebraremos primeiro. Ele investiu contra Victor, adagas girando em arcos mortais, forçando o líder a recuar enquanto protegia Lyra. O laço pulsava em agonia, cada golpe em Victor ecoando em seu corpo como chicotadas, e ela viu flashes de sua memória, a purga de 500 anos,
Fêmeas ômegas sacrificadas para purificar o sangue do clã, deixando os alfas isolados em sua fúria. Thorn, pressionado por 2 rivais, gritou para Lyra: "Faça algo útil ou saia daqui." Mas o desprezo em sua voz era menor agora, temperado pela luta compartilhada. Ela avistou os caixotes vulneráveis e agiu, o laço guiando seus movimentos com precisão instintiva. Correu para as pilhas, derrubando frascos com chutes desesperados, o vidro se estilhaçando no chão de pedra em uma sinfonia de estilhaços e líquido viscoso que se espalhava como rios vermelhos. O cheiro saturou o ar, enlouquecendo os Ebon. Eles se distraíram, lambendo o plasma do chão como cães famintos, dando aos Vorath uma brecha. Victor explorou a abertura, cravando as presas no pescoço de Hax, em uma mordida profunda, bebendo o sangue amargo para drenar sua força. O rival urrou, debatendo-se, mas o laço permitiu que Victor sentisse os movimentos dele através de Lyra, que se aproximara o suficiente para desviar uma adaga voadora com o braço, cortando a pele em um filete quente. "Você não me quebra", sibilou ela para Hax, o instinto de Ômega se rebelando contra séculos de submissão, impulsionado pelo laço que a tornava parte da fúria dele. A batalha se intensificou, corpos caindo em poças escorregadias de plasma e sangue misturados. Draven decapitou um Ebon com um golpe de lâmina, mas levou um arranhão envenenado na perna, caindo de joelhos com um gemido. Thorn lutava ferozmente, mas um rival o imobilizou, garras cravadas em seu flanco. Lyra, vendo a oportunidade, pegou uma estilha de vidro afiada e cravou-a na garganta do atacante, o sangue jorrando quente em suas mãos. Thorn se ergueu, ofegante, e pela primeira vez seus olhos encontraram os dela com algo além de ódio, uma aliança relutante forjada no caos. Hax finalmente cedeu, o corpo convulsionando enquanto Victor o soltava, o veneno do laço biológico se espalhando como fogo em suas veias. "Vocês não param o fluxo", gorgolejou ele, cuspindo sangue. "Lowford é só o começo. Os Ebon tomam Eldória, e sua Ômega será a primeira a cair." Seus olhos se apagaram, o corpo inerte batendo no chão, mas suas palavras ecoaram como uma profecia sombria. O silêncio caiu, quebrado apenas por respirações pesadas e o crepitar das tochas. Victor se aproximou de Lyra, limpando o sangue do rosto dela com o polegar, o toque enviando ondas de alívio pelo laço, curando feridas superficiais através da conexão. "Você destruiu os estoques, salvou-nos de uma fome prolongada." Mas sua voz carregava peso. Hax havia revelado mais. Mapas escondidos nas criptas profundas mostravam planos para invadir as Colinas Negras, usando túneis conectados às minas sob Riverton. Thorn se ergueu, pressionando o flanco ferido. Ela lutou bem, mas o laço a torna alvo. Se os Ebon souberem da ligação, virão por ela e por você, Victor. Ele gesticulou para os corredores escuros adiante, onde ecos de uivos distantes sugeriam reforços se aproximando. "Temos que sair. Blackspire é uma armadilha maior do que pensávamos." Lyra assentiu, o peito arfando, o laço vibrando com a exaustão compartilhada. Ela havia mudado algo naquela noite, de intrusa a guerreira. Mas o preço era o isolamento crescente, o mundo dos alfas se fechando ao seu redor como as ruínas. Enquanto o grupo se retirava pelas sombras, carregando frascos intactos como troféus sangrentos, o vento de Thornwood uivava mais alto, carregando o cheiro de uma tempestade iminente. Victor apertou sua mão, um juramento silencioso, mas Lyra sentia a rachadura. Thorns lealdade vacilava, e os Ebon não parariam. A guerra se aproximava das Colinas Negras, e ela, no centro dela, seria o pivô, submissa ou soberana, viva ou devorada. As ravinas os engoliam de novo, prometendo mais sangue antes do amanhecer. As ravinas de Thornwood engoliam o grupo como gargantas famintas, o solo irregular forçando passos apressados que ecoavam como batidas de coração acelerado. Lyra corria ao lado de Victor, o laço biológico latejando em suas veias como um aviso constante, transmitindo a dor aguda em seu ombro, onde uma estilha de vidro ainda cravava.
O ar noturno estava saturado de umidade fria, misturada ao fedor metálico de sangue fresco e plasma derramado, enquanto uivos distantes do Zebon se aproximavam pelas criptas de Blackspire, um coro selvagem que prometia retaliação impiedosa. Thorne liderava à frente, o flanco ferido sangrando através da bandagem improvisada de pano rasgado. Mas seus movimentos eram precisos, guiados por anos de caçadas nas florestas densas. Draven mancava atrás, a perna envenenada inchando sob a calça de couro, mas ele carregava 2 frascos intactos de plasma como troféus, o vidro tilintando contra sua coxa. Victor apertava a mão de Lyra com urgência primal, os dedos entrelaçados transmitindo não só calor, mas flashes de sua mente, visões de rotas de fuga pelas ravinas, túneis que se conectavam de volta às colinas negras. Mais rápido, rosnou ele, a voz rouca ecoando contra as paredes rochosas cobertas de musgo negro. O laço os unia em uma simbiose febril. Ela sentia sua exaustão como um peso nos ossos, e ele, o pavor dela misturado a uma determinação recém-forjada que o impulsionava a protegê-la a qualquer custo. Mas o custo se aproximava. Os uivos se multiplicavam, presas rivais farejando o rastro de sangue que deixavam para trás como um convite à caçada. Thorne parou abruptamente em uma encruzilhada estreita, onde o caminho se dividia, um para as profundezas das minas antigas sob Riverton, o outro subindo para as bordas de Eldoria. Seus olhos vermelhos, opacos pela fadiga, fixaram-se em Victor com uma intensidade que fez o ar gelar. Aqui paramos a loucura, disse ele, a voz um rosnado baixo que reverberou nas rochas úmidas. Ele ergueu a lança, a ponta envenenada apontando não para as sombras, mas para o peito de Victor. Draven e os alfas restantes hesitaram, instintos divididos entre lealdade ao líder e ao segundo em comando, o cheiro de traição se espalhando como névoa ácida. Lyra congelou, o laço explodindo em alarme. Ela sentiu a raiva de Victor como uma chama interna, mas também o choque de Thorne, enraizado em séculos de tradição quebrada. O que você faz? Exigiu Victor, avançando um passo, os caninos se alongando involuntariamente. O corpo dele bloqueava Lyra parcialmente, um escudo instintivo. Mas Thorne não recuou, os músculos inchando sob a pele pálida marcada por cicatrizes de batalhas passadas. Eu protejo o clã, não uma fraqueza ligada que nos arrasta para o abismo, cuspiu Thorne, os olhos cortando Lyra como lâminas. Você a mordeu na sala de guerra, violou o pacto de sangue. Os Ebon vêm por ela, e agora nos seguem até Eldoria. Eu vi os mapas em Blackspire. Eles planejam invadir as Colinas Negras, usando os túneis de Riverton que ela conhece tão bem. Ela é a brecha, Victor. Mate-a, ou eu o faço por você. Seus companheiros murmuraram concordância, Draven baixando os frascos com relutância, o veneno em sua perna nublando seu julgamento. O laço pulsou com fúria compartilhada, e Lyra empurrou Victor para o lado, expondo-se ao olhar de Thorne. O instinto de Ômega gritava para se curvar, expor o pescoço em submissão, mas as noites nas docas de Riverton, fugindo de patrulhas, sobrevivendo sozinha, a haviam forjado em algo mais. Eu não sou brecha, rebateu ela, a voz firme apesar do tremor nas mãos, o sangue da ferida pingando no chão irregular. Eu destruí os estoques deles. Salvei Thorne na luta. Se me matarem, perdem a única que viu os carregamentos de Lowford de perto, rotas que cortam o Rio Sombrio, escondidas em barcaças fantasmas. Os Ebon não param por uma tradição velha. Eles devoram tudo, alfas e ômegas. Thorne hesitou, a lança tremendo ligeiramente, o conflito interno visível em suas veias pulsantes. Victor rosnou, posicionando-se entre eles, mas não atacou. O laço o continha, permitindo que sentisse a dúvida de Thorne através do ar carregado. Ela mudou as regras na sala de guerra, Thorne. Os mapas se ergueram porque o sangue dela acordou o que a purga enterrou. Equilíbrio. Sem ômegas nos tornamos selvagens como os Ebon. Mate-a e você mata o clã. Os uivos se aproximaram, ecoando pela ravina como trovões, e Draven farejou o ar, os olhos se arregalando. Eles vêm. 10, talvez mais, pelas minas. A tensão explodiu. Thorne baixou a lança por um instante,
mas um Ebon surgiu das sombras laterais, garras estendidas, colidindo com Draven em um borrão de violência. O grupo se uniu por instinto. Victor cravando presas no pescoço do invasor, enquanto Lyra pegava a lança caída de Thorn, girando-a contra outro rival que saltava da rocha acima. A emboscada foi brutal, curta e sangrenta. Garras rasgando carne, presas perfurando tendões, o chão se encharcando de sangue que cheirava a ferro e desespero. Lyra lutou ao lado de Thorn, a lança pesada em suas mãos inexperientes, mas guiada pelo laço que ecoava os movimentos de Victor. Ela bloqueou um golpe, perfurando o flanco de um Ebon que rosnava ordens em dialeto gutural. Thorn, ao seu lado, decapitou outro com um golpe limpo, o sangue salpicando seu rosto, e pela primeira vez seus olhos encontraram os dela sem veneno. Apenas reconhecimento cru, forjado no caos. Quando o último Ebon caiu, gorgolejando em uma poça escura, o silêncio caiu pesado, quebrado apenas por respirações ofegantes. Thorn limpou a lança, o peito arfando, e estendeu a mão para Lyra, ajudando-a a se erguer. "Você luta como uma de nós", murmurou ele, a voz rouca de exaustão. Talvez o laço não seja maldição. Victor se aproximou, o braço ao redor dela, o laço fluindo com alívio compartilhado, curando feridas através da conexão biológica, um formigamento quente que dissipava a dor, fortalecendo-os. Eles emergiram das ravinas ao amanhecer cinzento, as colinas negras se erguendo como sentinelas rochosas à frente, os túneis de Eldória prometendo refúgio. Os Ebon recuaram enfraquecidos pela perda dos estoques e líderes, mas a ameaça pairava. Lowford seria o próximo campo de batalha, com rotas do Rio Sombrio ainda vulneráveis. Na sala de guerra, os alfas esperavam, e Lyra sabia que sua entrada acidental havia mudado tudo. O pacto de sangue racharia, ômegas como ela ganhariam voz nas sombras, não mais presas, mas aliadas. Victor parou na entrada dos túneis, virando-se para ela sob a luz fraca do sol nascente, filtrada pela névoa. "Você entrou por engano, mas fica por escolha", disse ele, os lábios roçando os dela em um beijo possessivo, o laço selando uma promessa eterna. Thorn assentiu de longe, carregando os frascos para a clã, e Lyra sentiu o peso se erguer, não mais invisível nas docas de Riverton, mas parte de uma guerra onde seu sangue reescrevia o destino. As colinas negras os engoliram de novo, mas agora, com alianças forjadas em sangue, a noite parecia menos sombria.